a favela é legal. Cara, a favela não é legal. Favela é um elemento, é uma construção caótica que não tem como estar assim, ela vai gerar externalidades caóticas. Exato. E, Ele é mais aberto. Erling, ampliando isso, né? O que nos leva a crer que, em geral, não apenas a energia do nicho, ela é proporcionalmente mais forte do que a energia da multidão, mas a energia, em geral, tá? É um padrão. Um grupo de homens jovens resolutos, leais entre si, trabalhando juntos, mas, em geral, um grupo de homens tende a ser altamente efetivo e quase todas as grandes conquistas da humanidade foram feitas nesse método. Né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, a expansão linguística dos povos indo-europeus. Já foi, vamos dizer, registrado arqueologicamente, né? Eram grupos de homens jovens que invadiam outras tribos. O conceito do Mannerbund que tinha, do Córios. O exército do Alexandre, quando ele organiza as invasões aos persas. Era um grupo de homens muito jovens. O Alexandre tinha 20 e poucos aninhos, os outros generais também com 20 e poucos anos. Todos eles com uma fórmula, vamos dizer, de trabalho muito mais avançada do que a comparação com os exércitos que eles enfrentavam. Exércitos menores, e eles conquistaram o mundo conhecido. Startups, grandes empresas, esporte, em geral, esses pequenos núcleos criativos também são muito importantes. Então, eles geram o próprio nicho e, de repente, de um nicho surgiu, explode tudo. Exato. Quem na antiguidade imaginaria que um povinho aleatório como os macedônicos conquistariam o mundo conhecido? Do Egito à Índia, os caras conquistaram tudo. Quem é a Macedônia na fila do pão? Um grupo muito pequeno de pessoas. Eu acho esse tipo de coisa muito, muito interessante, porque talvez a grande base inovadora da humanidade está neste conceito. Esse vínculo de lealdade em um grupo muito pequeno, específico de pessoas que têm uma ideia divergente. Então, é um processo criativo. E esse processo criativo divergente, que está querendo provar a tese, às vezes só porque quer provar a tese dele, ele vai se encarar o mundo com uma, vamos dizer, com uma expectativa muito otimista sobre o que vai fazer e ou ele tem grandes desastres ou ele tem grandes vitórias. Eu acredito muito nisso enquanto tese. Cara, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, talvez você não saiba, que tá de certa forma linkado e costurado com isso. Em 2022, eu abri um clube de aulas chamado Reservatório de Dopamina e o meu objetivo foi início de janeiro de 22. O meu objetivo era colocar 1.000 pessoas como aluno até o final de 2022, ou seja, meu objetivo era ter 1.000 inscritos, 1.000 assinantes em um ano. Era R$19,90, R$29,90 por mês nos planos ali. Para eu conseguir pagar meu aluguel, meu custo de vida e continuar clinicando, né? Cara, o que rolou? Acabou aquele primeiro ano, eu tinha 80.000 assinantes. 80.000 assinantes ativos. Aí deixa eu te explicar o que eu fiz. Olha que louco. Engraçado. Eu assisti primeiro que eu li o livro do Steve Jobs, do Walter Isaacson, o biógrafo. Tem vários, mas tem que ser o do Walter Isaacson, porque ele viveu com o cara e tal, é aquele de capa branca. O Steve Jobs, ele teve uma ideia de marketing em 1984. Em 1983, no Super Bowl, ele exibiu um comercial que tem disponível no YouTube, onde tá o Big Brother do 1984, livro de George Orwell. Tá o Big Brother na tela, um monte de gente careca olhando e ouvindo ele dar um sermão. Entra uma mina com cabelo moicano punk roxo, girando uma marreta e quebra a tela. E a propaganda, a frase que aparece depois numa voz rouca é Apple. Você vai entender o porquê 1984, que era o ano que vinha depois, não será como 1984 em itálico, que é o título do livro de George Orwell. Porque na época a IBM queria monopolizar e formatar a experiência do usuário dentro dos computadores. E o Steve Jobs falou, a gente não vai ter um grande irmão que é a IBM mandando e pautando como vão ser os computadores. A Apple vai mostrar e vai quebrar isso, vai quebrar essa lógica, vai quebrar essa cultura da IBM. E a gente vai mostrar um produto muito mais sexy, para começar com o nome Apple, né? Que hoje faz sentido, mas a época era um bagulho muito disruptivo, uma maçã mordida e tal. E aí ele falou, vocês vão entender por que 1984 não vai ser como 1984. O Steve Jobs explicou depois pro escritor lá, pro Walter Isaacson, que ele tinha uma ideia de capturar no universo cultural da Califórnia da época aquela galera mais hippie que era a contracultura. Existia uma cultura estabelecida e falou, não, eu quero falar com eles. Eles são o meu público. O que eu fiz no meu grupo de aulas? No reservatório de dopamina. Quando eu vi isso, cara... Porque o que eu ensino lá?
Eu ensino a pessoa a dormir bem, ter qualidade de sono, treinar, ler, gostar de estudar, investir seu dinheiro, empreender, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa que ama o conhecimento. A minha grande tese é que o conhecimento é uma das, talvez, pontes mais certas que vai te tirar de um lugar merda para levar para um lugar melhor. E nada além do conhecimento vai fazer isso para você. Pelo menos não de uma forma que te traga recompensa e autoestima e autoeficácia, né? E satisfação, diferente de uma herança ou qualquer outra coisa. Eu falei assim, pô, e eu acho que tem uma galera hoje, lá em 2022, né? Eu acho que tem uma galera hoje que existe a cultura do jovem brasileiro hoje que é sair, beber até de madrugada, voltar todo zoado, sei lá, sabe, ser solteiro, avacalhar, usar droga, não estudar e zoar quem gosta de curtir, quem gosta de estudar e quem gosta de levar uma vida mais séria, assim, no sentido de trabalhar, etc. Eu fundei o meu programa em cima da tese do Steve Jobs, só que eu fiz um movimento contra o movimento. Eu fiz mais ou menos o que ele fez pegando os hippies, só que eu queria pegar essa molecada de internet que não era representada por, não diria um líder, mas uma figura ali que fala, cara, eu quero ser igual esse cara. Esse cara acha legal estudar e acha cool, acha sexy, ficar lendo e ser um cara mais intelectualizado e cuidar da cabeça e da saúde mental e ter paz e tal. E eu hoje, olhando para trás, eu acredito a essa estratégia eu ter conseguido fechar o ano com 80 mil assinantes. Porque eu consegui, de certa forma, representar um grupo de pessoas, não necessariamente uma geração, mas um fragmento dentro de uma geração que estava perdido, cara. Isso é muito forte. É um movimento de tribo muito forte. É muito forte isso. É quase o equivalente a uma torcida de jogo de futebol, um movimento político. É uma coisa muito forte. Tanto é que hoje as pessoas tatuam a nossa marca. É um bagulho bizarro, cara. É um movimento bizarro, assim. Muito bizarro. E aí, pelo que eu tô percebendo, é mais ou menos por esse caminho que o movimento de vocês está indo, né? Uma representação de tribo mesmo para tentar pautar o que acha correto, né? Exato. E você vai ver, assim, a história que você contou, ela tem vários spin-offs que a gente pode fazer na conversa, né? Primeiro, até, assim, o hippie, em certa medida, dessa geração, acaba sendo os caras que você está buscando, porque a contracultura dessa geração é a negação dialética da cultura anterior. Exatamente. Né? E é muito interessante, porque se a gente olha a seguinte coisa, o boomer, ele vive o movimento hippie como negação, né, enquanto contracultura, da geração mais conformista da história, que era a geração anterior, que é a geração silenciosa. Aí você tem a geração X, que ela, não, vou trabalhar muito, a geração que quer ganhar grana e se profissionalizar, que teve os yuppies e tal. A geração X, ela nega, né, demais dialeticamente isso. Aí vem o millennial, e o millennial, que é a minha geração, é que ele olha e fala assim, bom, eu quero negar o cara da X, eu vou buscar a autenticidade que não existe mais no meu tempo, igual a geração dos boomers fizeram, a geração hippie. E a geração Z, que é uma geração que já nasce cheia de problemas, ela olha e nega, ela olha para a geração millennial e essa coisa meio hedonista, festeira, que foi pintado como um símbolo de vida e sucesso da geração, e fala, não, calma aí, isso não se encaixa. Então a tua resposta é a resposta dialética para o problema geracional. E é uma resposta dialética correta. Porque se a gente olha, vamos dizer, um fluxo de hedonismo versus autoconstrução, naturalmente o hedonismo é como se fosse um relaxo espiritual, com uma forma de, sei lá, de você fruir os prazeres, e às vezes até com uma coisa mística interessante, que eu não nego, acho que tem coisa muito interessante que acontece nesse processo, mas dito isso, materialmente e talvez em termos não só de saúde mental, mas de construção de vida inferior. Né? E eu acho que acaba tem suas consequências. E a gente junta isso com essa questão agora do momento, né? E até voltando para o começo da entrevista, aí eu olho, por exemplo, a gente falando o problema da geração Z e o desejo dela por construir algo. É uma geração que está falando, e o que você também está pregando, e acho que isso ressoa muito, é sobre construção. É sobre botar, sabe, os tijolinhos corretos, os lugares corretos, e você ficar bem com a construção e estabelecendo o senso de hierarquia, senso do que é prioridade na tua vida, e senso do que deve ser feito. Isso tem um efeito muito, muito, bizarramente positivo. Aí são minhas paradas esotéricas, tá? Assim, mas eu gosto. Tem um autor que chama Georges Dumézil,
Ele é um autor francês, é um filólogo, ele fala de mitologia comparada. E uma das coisas legais que ele fala num dos livros, chama Mitra Varuna, ele explica assim, que a construção na mitologia dos povos indo-europeus, a construção dos tempos e os mitos ligados ao tempo se dava assim: ordem, 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 caos. Ordem, ordem. E o caos é um fato gerador. Né? O caos é um elemento, né? O caos ou os momentos hedonistas são momentos geradores, são momentos em que você questiona tudo, né? E aí daquilo vai ser algo novo. E um dos problemas, talvez, da contemporaneidade, em que a gente não tem mais escassez de produtos, de comida, né? A escassez hoje diminui cada vez mais, é que antes de você ter, né, ordem, 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 caos. Por exemplo, o carnaval, a antiga Saturnália dos romanos, era um momento de caos, né? Todo um processo de ordem. Então, tinha que ter um momento de caos específico em que se invertia o poder. O rei Momo como, né, o homem comum que vira o rei. Essas inversões, a quebra da moral e tal. Hoje a gente vive assim: caos, 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 ordem, caos. E isso não dá pra ver. E boa parte da discussão política hoje se dá por conta disso. Porque se sente que tá tudo invertido, tá tudo amalucado. E isso gera dano para as pessoas. Eu conheço o reservatório de dopamina, eu conheço alguns fãs teus, inclusive trabalham aqui. O seu Clube da Luta, seu Exército Silencioso. Exatamente. Então, cara, isso está acontecendo. E eu acho que a gente tem que tomar uma posição sobre a construção, sobre a autoconstrução e a construção do mundo ao teu redor. Quando eu levo o discurso da favela, né? A favela como esse elemento de caos. Quando a gente fala, pô, a favela é legal, cara, a favela não é legal. A favela é um elemento, é uma construção caótica que não tem como estar assim, ela vai gerar externalidades caóticas, aquela teoria da janela quebrada, você vê tudo quebrado ao teu redor, a tua formação de hierarquia de valor vai estar tudo errado, tudo tá errado lá na favela. Vamos botar uma ordem, vamos harmonizar a cabeça da galera, vamos desconstruir a favela, vamos. E aí quem vem defender, não, a favela como um conceito, a favela como uma resposta, é justamente a galera com essa mentalidade hedonista. E você acha que, aproveitando esse termo, você acha que o pessoal que, essa operação que teve no Rio de Janeiro agora, publicamente, porque eu não consigo avaliar, até porque eu tô cada vez mais ausente das redes sociais, mas você acha que, eu tive filho agora, né, cara, então é momentos que a gente quer aproveitar outras paradas, você acha que a galera tá com aprovação pública, se você tivesse que chutar um dado aí em porcentagens, quanto você acha que é aprovação e reprovação? No debate público, que não é aprovação pública, tá meio a meio o debate. Porque a esquerda tá inteira mobilizada. Na opinião pública, as pessoas estão favoráveis. Então, na opinião pública, as pessoas estão bem favoráveis. Agora, o debate tá, vamos dizer, realmente assim, só acho que você tá aí fora, porque aqui dentro tá um pega pra capar. Tá tiro, porrada e bomba. Então, de uma maneira geral, quando você, dentro dessa tua ideia de caos, 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 ordem, etc., quando você traz um pouco de ordem, na tua análise, a opinião pública, ela relaxa, ela gosta. A opinião pública está desesperada por ordem no Brasil. Desesperada por ordem. E mesmo as pessoas que às vezes elas não expressam ordem na vida delas, elas querem alguém que as ordene. Não estou aqui, as pessoas mais humildes, mesmo as pessoas que moram na favela, elas procuram a igreja. Por que elas estão procurando a igreja? Elas estão procurando um ordenamento. Elas estão precisando, ordem, me ordene. É uma vontade interna desesperada, é um grito por ordenamento. E aí, por isso que eu me preocupo muito com certas denominações evangélicas que chegam nessas pessoas, estão procurando ordenamento, e o cara, me dê seu dinheiro. Pô, isso é horrível, porque o papel de uma boa igreja em ordenar pessoas que estão vivendo em um ambiente de caos é muito positivo quando bem feito. Imagina, um rapaz, né, aquelas estatísticas que mostram, tem uma pesquisa da GV de 2007, o rapaz que vai parar na FEBEM, 80% dos casos ele não tem a figura paterna. Aí quando pega, e a figura materna não incide tanto. E não tem nenhum dos dois. Um pouco. O maior problema é a figura paterna, a ausência da figura paterna. Então o cara, a ausência da figura paterna num ambiente conturbado, caótico, morando numa favela, tudo que esse cara precisa de ordenação. E a figura masculina com a autoridade, pra gente entender, né? Que é esse elemento ordenador, a mulher talvez sendo pensada como a natureza e o homem como a força, a ideia que ordena o caos, é necessário. Então, ou seja, o que tá precisando da questão da segurança, a questão dos brasileiros perdidos no mundo também tomado por redes sociais, ou seja, o caos aumenta, o elemento masculino ordenador e hierárquico precisa chegar para contrabalancear. Porque aqui, em especial, mais do que qualquer outro lugar, talvez em todo dito Ocidente, que a gente nem sabe sobre o Ocidente, aqui precisa de ordenamento, aqui precisa desse elemento. E as pessoas, às vezes, elas não sabem articular isso, mas é o que elas querem. Elas precisam disso.
Se você curtiu esse corte e quer continuar acompanhando tudo o que acontece na missão e no MBL, já se inscreve aqui no canal. A gente posta os melhores momentos sem enrolação, sempre claros e direto ao ponto. Então, antes de sair, clica aí em inscrever-se. Isso ajuda muito o canal e garante que você não perde nenhum dos próximos cortes. Valeu por assistir e até o próximo! É difícil sonhar o Brasil sendo respeitado internacionalmente. Por que a gente não pode sonhar isso? O papel do Brasil é de ser protagonista do mundo que espera do Brasil isso. A missão tá dada. E missão dada...